A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade, matemática e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e não podemos usá-la no nosso dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15, e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. Glórias ao nosso Senhor Deus. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual @IG 1318 37 300 de ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 20 rebanhos, dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo e dos que buscam a palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios? Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículo 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para um comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção! Seja você também membro desta igreja virtual, @AIG 1318 37 300, escolhendo o número de 1 a 20, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro desta igreja virtual, basta você estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome e que você é membro da AIG 1318 37 300 e diga qual o número de rebanho de 1 a 20 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. Examine o livro de Mateus, capítulo 12. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos. E saibam que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus o Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com o prêmio somado
de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. Glórias ao nosso Senhor, que o prêmio somado ultrapassa R$1 bilhão para quem provar na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos a internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé, também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes neste ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição desta live e em outras redes sociais. Você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquia, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos agora dar início às nossas orações. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live, na tua igreja virtual, @IG1 318 37 300. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde esta live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão. Vamos agora estar fazendo uma oração para estar apresentando as minhas mãos ao Senhor Deus e ao Espírito Santo de verdade do Senhor Deus. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 20 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 20 rebanhos dos guerreiros do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor o Espírito Santo que usa as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra que é viva, vida, espírito e vivifica cada vida alcançada nesta live. É o que eu peço e já lhe agradeço, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos agora sortear mais uma oração para dar início ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. E a oração sorteada é a oração de número 9. Glórias ao nosso Senhor. E lembrando a todos vocês que por nós, todas as nossas orações
são numeradas como as orações do livro de Salmo das Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Oração de número 9. Poderoso Senhor Deus, forte e verdadeiro, eu peço ao Senhor que todas essas vidas dos fiéis seguidores ou inscritos, membros ou ofertantes dessa igreja virtual, @G1 318 37 300, sejam protegidas, renovadas e libertas através desta ministração da Tua Palavra para receberem suas bênçãos em abundâncias, através do poder que há no sangue do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Agora escolha um número de 1 a 20 para você fazer parte da união dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, assim como Abraão, Davi e Gideão. Escolha um número de 1 a 20 para você receber uma palavra do Senhor Deus para sua meditação. Permita o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração através de um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler apenas 4 versículos, mas é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver meditando nas Escrituras Sagradas. Gratidão, glórias ao Senhor Deus. Vamos dar início agora ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Sejam todos muito bem-vindos. Escolha um número de 1 a 20 para você fazer parte do rebanho dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo e para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. E hoje o rebanho é de número ímpar 7 e rebanho de número 8 par. Vamos aqui ao sorteio do livro. E o livro sorteado é o livro de Judas, um capítulo. Livro de Judas, um capítulo. Sejam todos muito bem-vindos. Livro de Judas contém 25 versículos que diz assim: a profecia apostólica e exortação. Versículo 17, 18, 19 e 20. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus o Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais que não têm o Espírito. Mas, porém, amados, edificai-vos na vossa fé, orando no Espírito Santo. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 9 ímpar e rebanho de número 10 par. E o livro sorteado é o livro de Lucas, 24 capítulos. Livro de Lucas, 24 capítulos. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Lucas. Glória ao nosso Senhor. É o capítulo 8 do livro de Lucas. Capítulo 8 do livro de Lucas. Contém 56 versículos, que diz assim: as mulheres que assistiam ao Senhor Jesus. Versículo 1, 2, 3 e 4. Aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidade. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susanas e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse o Senhor Jesus por parábola. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 11 ímpar e rebanho de número 12 par. E o livro sorteado é o livro de
Segunda Crônicas, 36 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio. Sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 21 do livro de Segunda Crônicas. Capítulo 21 do livro de Segunda Crônicas contém 20 versículos, que diz assim: o reinado de Jeorão. Versículo 1, 2, 3 e 4. Descansou Josafá com seus pais e foi sepultado com eles na cidade de Davi. E Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. Teve este irmãos, filhos de Josafá, Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael e Cefatias. Todos esses foram filhos de Josafá, rei de Israel. Seu pai lhe fez muitas dávidas de prata, ouro e coisas preciosas, e ainda de cidades fortificadas em Judá. Porém, o reino deu a Jeorão por ser o primogênito. Tendo Jeorão assumido o reino de seu pai e havendo-se fortificado, matou todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho de número 3 ímpar e rebanho de número 4 par. E o livro sorteado é o livro de Apocalipse, 22 capítulos. Livro de Apocalipse. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Apocalipse. Capítulo 4 do livro de Apocalipse. Capítulo 4 do livro de Apocalipse contém 11 versículos, que diz: a visão do trono. Versículo 1, 2, 3 e 4. Depois destas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante ao aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciões vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora a mais um rebanho. Rebanho de número 17 ímpar e 18 par. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o livro sorteado é o livro de Eclesiastes, 12 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Eclesiastes. Capítulo 7 do livro de Eclesiastes. Capítulo 7 do livro de Eclesiastes contém 29 versículos, que diz assim: comparadas à sabedoria e à loucura. Versículo 1, 2, 3 e 4. Melhor é a boa fama do que um unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquele que vê o fim de todos os homens e os vivos que o tomem em consideração, melhor é a mágoa do que o riso, porque a natureza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas dos insensatos na casa da alegria. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Abençoados, agora eu irei apresentar uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo para todos vocês. E peço que vocês, ao ouvir, analisem. Glórias ao nosso Senhor.
na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal. Como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Amém, glórias ao nosso Senhor. Eu irei agora continuar com os nossos recadinhos. Eu irei ler para vocês agora uma denúncia de número de 61. Glórias ao nosso Senhor Deus. As denúncias são mais de 100, sendo essa denúncia de número 61, e os valores somados para quem provar que são mentiras ultrapassa mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção, a nenhuma igreja foi dada autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. Do legislativo são vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Do executivo, prefeitos, governadores e presidente. Do judiciário, juízes e ministros. E atenção, se você ou a sua igreja falam mal deles, ou está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor, o Senhor Deus, e as escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada, que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando os livros de Mateus 23, com foco no versículo 15, e Apocalipse 22, com foco nos versículos 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E anuncie essa mensagem de número 22, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem do século, e verifique todos os outros vídeos com esta mesma. A hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora eu irei ler um recadinho para vocês. Muita atenção, todas essa
todos que são ofertantes e dizimistas neste ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes independente do valor, porque todos que apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dízimo, independente do valor, terão prioridades em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de que tudo o que você fizer em nome do Senhor para ou junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38, dai e dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro, município, estado ou país. E assim serem todos muitíssimo abençoados, independente do seu segmento religioso de fé. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. Vamos agora fazer mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 8. Glórias ao nosso Senhor. Fortíssimo Senhor e libertador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo, eu peço que haja a expulsão de toda a obra do mal que estivesse levantando contra a tua poderosa palavra sendo ministrada agora, e que todas essas vidas dos fiéis membros, seguidores e inscritos desta sua igreja virtual, @G 1318 37 300, recebam a libertação e fortalecimento para serem mais que vencedores, para mais honra e glória do teu santíssimo nome, através do poder que há no sangue do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço, glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Vamos dar continuidade aqui aos sorteios dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Escolha um número de 1 a 20 para você fazer parte do rebanho dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 5 ímpar e rebanho de número 6 par. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. O livro é o livro de 1 Pedro, 5 capítulos. 1 Pedro. O capítulo sorteado é o capítulo 3 do livro de 1 Pedro. Capítulo 3 contém 22 versículos, que diz assim: a vida exemplar santa, dever dos casados. Versículo 1, 2, 3 e 4. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelo, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, um homem interior do coração, unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Escolha um número para que o Espírito Santo possa falar ao seu coração, com o livro em um capítulo das Escrituras Sagradas. Um número de 1 a 20. Rebanho de número 15, ímpar, e rebanho de número 16, par. E o livro sorteado é o livro de Mateus, 28 capítulos. Livro de Mateus. Vamos ao sorteio do capítulo. O capítulo é o capítulo 14 do livro de Mateus. Capítulo 14. Contém 36 versículos. Glórias ao nosso Senhor, que diz assim: a morte de João Batista. Versículo 1, 2, 3 e 4. Porque aquele tempo ouvia o tetrarca
Herodes a fama de Jesus e disse aos que o serviam: Este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos, e por isso nele operam forças miraculosas, porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o metera no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, pois João lhe dizia: Não é de tudo lícito possuí-la. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 1, ímpar, e 2, par. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos agora ao sorteio. E o sorteio do livro 1 Tessalonicenses 5 capítulos. 1 Tessalonicenses, vamos aqui ao sorteio. Capítulo 4 do livro de 1 Tessalonicenses. Capítulo 4 contém 18 versículos que diz assim: exortação à prática da santidade. Versículo 1, 2, 3 e 4. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, por quais inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos obtenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Vamos agora a mais um rebanho de número 19 ímpar e 20 par. E o livro sorteado é o livro de Josué, 24 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. E o capítulo sorteado é o capítulo 8 do livro de Josué. Capítulo 8 do livro de Josué contém 35 versículos, que diz assim: Aí é destruída. Versículo 1, 2, 3 e 4. Disse o Senhor a Josué: Não temas, não te atemorizes, toma contigo toda a gente de guerra e dispõe-te sobre Ai. Olha que entreguei nas tuas mãos o rei de Ai, e o seu povo e a sua cidade e a sua terra. Farás a Ai ao seu rei, como fizeste a Jericó, e ao seu rei, somente que para vós outros saqueareis os seus despojos e o seu gado. Põe emboscadas a cidade por detrás dela. Então Josué se levantou e toda a gente de guerra para subir contra Ai. Escolheu Josué 30.000 homens valentes e os enviou de noite. Deu-lhes ordem, dizendo: Eis que vos poreis de emboscada contra a cidade por detrás dela. Não vos distancieis muito da cidade, e todos estareis alertas. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui agora ao último rebanho. Rebanho de número 13, ímpar, e 14, par. E o livro sorteado é o livro de Naum, 3 capítulos. Livro de Naum. Glórias ao nosso Senhor. Contém 3 capítulos. Vamos ao sorteio. E o capítulo sorteado é o capítulo 1 do livro de Naum. Capítulo 1 contém 15 versículos, que diz assim: a ira e a misericórdia de Deus. Versículo 1, 2, 3 e 4. Sentença contra Ninive, livro da visão de Naum, o Eucosita. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor
toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande poder e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e mingua todos os rios, desfalece Baçã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Glórias ao nosso Senhor Deus. Eu irei agora, abençoados, apresentar uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo para todos vocês. Muita atenção. Leia em Mateus 25, de 31 a 46. Vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil. Atenção, todos os políticos, vereadores, deputado estadual, deputado federal e senadores vão estar voltando das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas precisamos mostrar a eles as suas ofertas. E com a sua oferta de cada município, cidade, feita por moradores, independente do valor, sendo ela R$1 ou 1 bilhão, nos ajuda fazendo as suas ofertas e convidando também os outros de outras cidades para eles fazer a oferta deles. Nós vamos dar ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do seu segmento de fé religioso, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Confira em Mateus 25, de 31 a 46. Entre em contato conosco no privado, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo: só eu fiz, para entrar no livro de oração. Nosso Senhor Deus, gratidão por ter ouvido. Peço que vocês analisem essa mensagem. Glórias ao nosso Senhor. Eu irei agora ler para vocês uma das mais de 100 denúncias que nossas igrejas virtuais estão apresentando. Denúncia de número 99. Mas o rei ordenará aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartai-vos de mim, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. E eles também perguntarão: mas, Senhor, quando foi que te vimos com fome, sedento, estrangeiro, necessitado de roupa, doente ou preso, e não te auxiliamos? Então o rei lhes sentenciará: com toda a certeza vos asseguro que sempre que o deixastes de fazer algo para algum destes meus irmãos, mesmo que é o menor deles, a mim o deixaste de fazer. Sendo assim, estes irão para o sofrimento eterno, porém os justos para a vida eterna. Nesse trecho do livro de Mateus, capítulo 25, o Senhor Jesus está demonstrando como será o juízo final e o que irá acontecer com aquele que, mesmo o chamando de Senhor, não amarram os pequeninos irmãos em nome do Senhor Jesus. Se o juízo fosse agora, entre quais você estaria? Entre os bodes que serão condenados junto com diabos e seus anjos por causa da ausência de boas obras e bons frutos em nome do Senhor Jesus, ou entre os justos que praticam a justiça, do que em nome dele com obras, produtos, atividades e atitudes, que serão chamados de bendito do Pai e possuir por herança o reino preparado desde a fundação do mundo. Muita atenção. Se o seu líder provar para nós na Bíblia Sagrada que você vai estar entre as ovelhas benditas através do segmento religioso de fé da Bíblia Sagrada e que ele está te conduzindo, sem que nós das 12 igrejas virtuais sejamos necessários, vai receber 200 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem, com essa proposta disponível em nossos canais. Essa é a denúncia de número 99, dentre as mais de 100 denúncias, com prêmios somados de mais de 730 milhões de reais em dinheiro, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras, ou que elas estão apresentando e praticando a verdade. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares e iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem de número 60 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos e verifique todos os vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. Vamos fazer uma oração agora para dar continuidade aos sorteios dos livros da Bíblia Sagrada.
Oração de número 7. Glórias ao nosso Senhor Deus. Oração de número 7. Santíssimo Senhor, Deus dos Exércitos, que através da ministração da Tua palavra nessa live da Tua igreja virtual, @IG1318 37300, essas vidas que estão ligadas juntos conosco em um só Espírito, sejam todas renovadas e receba a sua poderosa transformação e restauração para ser igrejas vivas do Senhor, com abundância de boas obras, e que haja o poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, e o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Jesus. Glórias ao nosso Senhor, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar continuidade aqui agora ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Mentalize agora o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas no final desta live. O livro é de 2 João, um capítulo. Glórias ao nosso Senhor, 2 João. Sejam todos muito bem-vindos. Livro de 2 João contém 13 versículos que diz assim: os falsos ensinadores e como tratá-los. Versículo 7, 8, 9 e 10. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perdeste aquilo que temos realizado com esforço, mas para receber este completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. E se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhes deis as boas-vindas. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Salmos, 150 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Salmos. E o capítulo sorteado é o capítulo 40 do livro de Salmos. Capítulo 40. Glórias ao nosso Senhor. Todos muito bem-vindos. Capítulo 40 do número do livro de Salmos contém 17 versículos. Oração para livramento. Versículo 1, 2, 3 e 4. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me aos pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um canto com um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pede para os arrogantes, nem para os enfeiçoados a mentira. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro é livro de Obadias, um capítulo. Livro de Obadias. Obadias contém um capítulo com 21 versículos, que diz assim: os pecados e o castigo de Edom. Versículo 1, 2, 3 e 4. Visão de Obadias, assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado um mensageiro que disse: levantai-vos e levantemos contra Edom, para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, ó tu que habita nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Se te remontares como aiga e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um livro. Mentaliza aí um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração no final desta live. O livro é o livro de 1 Crônicas, 29 capítulos. Vamos
Vamos ao sorteio do capítulo. E o capítulo é o capítulo 13 do livro de 1 Crônicas. Capítulo 13 do livro de 1 Crônicas contém 14 versículos que diz assim: Davi dispõe-se a trazer a arca a Jerusalém. Versículo 1, 2, 3 e 4. Consultou Davi os capitões de 1000 e os de 100 e de todos os príncipes, e disse a toda a congregação de Israel: Se bem vos parecer, e se bem vem isto do Senhor, nosso Deus, enviemos depressa mensageiro a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas, com eles nas necessidades nos arredores, para que se reúnam conosco. Tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Então toda a congregação concordou em que assim se fizesse. Por isso pareceu justo aos olhos de todo o povo. Vamos a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Jonas, 4 capítulos. Livro de Jonas, 4 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio do capítulo. E o capítulo sorteado é o capítulo 2 do livro de Jonas. Capítulo 2 do livro de Jonas contém 10 versículos que diz assim: A oração de Jonas no ventre do peixe. Versículo 1, 2, 3 e 4. Então Jonas do ventre do peixe orou ao Senhor Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: Lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora a mais um livro. Não se esqueçam de mentalizar um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração. Com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas no final desta live. E o livro sorteado é o livro de Hebreus, 13 capítulos. Livro de Hebreus. Glórias ao nosso Senhor Deus. O capítulo sorteado é o capítulo 3 do livro de Hebreus. Capítulo 3 do livro de Hebreus contém 19 versículos. Cristo é superior a Moisés, o perigo da incredulidade e da desobediência. Versículo 1, 2, 3 e 4. Por isso, santos irmãos que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, o Senhor Jesus, o qual é fiel àquele que constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa que aquele que estabeleceu, pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é o Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Neemias, 13 capítulos. Livro de Neemias. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio. E o capítulo sorteado é o capítulo 7 do livro de Neemias. Capítulo 7 do livro de Neemias contém 73 versículos, que diz assim: Neemias estabelece guardas em Jerusalém. Versículo 1, 2, 3 e 4. Ora, uma vez reedificado o muro e assentadas as portas estabelecidas por porteiros, os cantores e os levitas, eu nomeei Anani, meu irmão, e Ananias, maioral do castelo sobre Jerusalém. Ananias era homem fiel e temente a Deus mais do que muitos outros. E disse: Não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça, e enquanto os guardas ainda estão ali, se fechem as portas e se tranquem. Ponham-se os guardas dos moradores de Jerusalém, cada um no seu posto diante de sua casa. A cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela, e as casas
não estavam edificadas ainda. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Levítico, 27 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Levítico. E o capítulo sorteado é o capítulo 21 do livro de Levítico. 21. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 20. Capítulo 21 contém 24 versículos, que diz assim: Leis para os sacerdotes. Versículo 1, 2, 3 e 4. Disse o Senhor a Moisés: Fala aos sacerdotes, filhos de Arão, e diz-lhe: O sacerdote não se contaminará por causa do morto entre o seu povo, salvo por seu parente mais chegado, por sua mãe, e por seu pai, e por seu filho, e por sua filha, e por seu irmão, e também por sua irmã, virgem, chegada a ele, que ainda não teve marido, pode contaminar-se. Ele, sendo o homem principal entre o povo, não se contaminará, pois que se profanaria. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de 2 Timóteo, 4 capítulos. 2 Timóteo. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 2 Timóteo. E o capítulo sorteado é o capítulo 2 do livro de 2 Timóteo. O capítulo 2 do livro de 2 Timóteo contém 26 versículos, que diz assim: Os estímulo no combate da fé e no sofrimento por Cristo. Versículo 1, 2, 3 e 4. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isto mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos seus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui agora ao último livro a ser sorteado, que é o livro de 2 Coríntios, 13 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao capítulo. E o capítulo sorteado é o capítulo 3 do livro de 2 Coríntios. Capítulo 3 do livro de 2 Coríntios contém 18 versículos, que diz assim: A excelência do ministério da nova aliança. Versículo 1, 2, 3 e 4. Começamos, porventura, outra vez, a recomendar-nos a nós mesmos, ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outro ou de vós. Vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifesto como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não tinha tinta, mas pelo Espírito de Deus, vivendo não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E por intermédio de Cristo, que temos tal confiança em Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li apenas 4 versículos, mas é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, para a sua presença, seja onde você estiver, meditando nas Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor. Mentalize agora aí o número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Vamos agora ao sorteio dos 20 números. Você que escolheu o número 11 vai meditar no livro de Judas, capítulo 1.
Número 8, Lucas capítulo 8. Número 16, 2 Crônicas capítulo 21. Número 1, Apocalipse capítulo 4. Número 15, Eclesiastes capítulo 7. Número 4, 1 Pedro capítulo 3. Número 12, Mateus capítulo 14. Número 10, 1 Tessalonicense capítulo 4. Número 19, Josué capítulo 8. Número 3, Naum capítulo 1. Número 2, 2 João capítulo 1. Número 17, Salmos capítulo 40. Número 9, Obadias capítulo 1. Número 13, 1 Crônicas capítulo 13. Número 18, Jonas capítulo 2. Número 14, Hebreus capítulo 3. Número 6, Neemias capítulo 7. Número 20, Levítico capítulo 21. Número 7, 2 Timóteo capítulo 2. E por último, número 5, 2 Coríntios capítulo 3. Glórias ao nosso Senhor, gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Vamos agora às nossas finalizações. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais. E também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para sua meditação, além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6h48 da manhã, na @Igreja 70 Santos. Na parte da tarde, a partir das 16h48, na @AIG 1318 37300 e até 1h12 da madrugada, na @Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João 15. E também vai receber bases da Bíblia Sagradas, concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você, e assim orar corretamente, para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida, e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil, clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela, e vá na aba de Seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale 12 milhões de reais, até 200 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Glórias ao nosso Senhor Deus. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais, e nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos,
oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos e acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam muitíssimo abençoados com a paz, com a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. E você interagindo com nossas lives das nossas igrejas virtuais, examinando a Bíblia Sagrada, você vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você. E assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Agradeço imensamente a presença do Senhor Jesus nesta live. Agradeço também a presença do Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus nesta live. E agradeço também a presença de cada um de vocês nesta live. Fiquem todos na paz, na graça e na alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. E aguardo vocês na próxima live.